Olá! Quando você planeja uma viagem de fim de semana, certamente costuma dar uma olhada na previsão do tempo, não é mesmo? Quase certo que sim. Mas a meteorologia é muito mais que isso. Num momento em que o aquecimento global é uma ameaça e as grandes catástrofes climáticas tornam-se cada vez mais frequentes, aumenta a importância e a responsabilidade dos meteorologistas. O aumento do conhecimento e as inovações tecnológicas nessa área permitem hoje prever com uma certa antecedência e precisão os fenômenos do clima e, com isso, retirar rapidamente pessoas de áreas de risco, o que pode salvar muitas vidas. Se desde o início da humanidade o homem já olhou com curiosidade para o céu, tentando entender e até mistificando fenômenos que não compreendia, hoje analisar o tempo é uma ciência cada vez mais essencial. Para entender melhor a meteorologia, convidamos especialistas do ramo. Carlos Afonso Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por mais de 10 anos, ele dirigiu o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é claro, e participa da criação, ainda em 2011, do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Maria Gertrude Juste da Silva, coordenadora do Centro de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ela é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Meteorologia, faz parte também do Conselho de Coordenação de Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia do Governo Federal. José Marques é o presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Meteorologia. Foi da primeira turma de meteorologistas formados em universidade aqui no Brasil, graduado, que foi em 1967 pela UFRJ. Até então, os cursos eram só no exterior, onde depois, lá na França, ele fez o pós-doutorado. Edinaldo Oliveira dos Santos, professor adjunto do Departamento de Ciências Ambientais do Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É presidente da União Nacional dos Estudiosos em Meteorologia e representante da América do Sul no Comitê Internacional que estuda a educação sem distância de meteorologia. Um novo conceito para o método que não se limita à sala de aula, como ele vai explicar depois. É também pesquisador associado do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais da UFRJ. Bem, o tema de debate que nós vamos ter hoje foi sugerido pela Sociedade Brasileira de Meteorologia, instituição vinculada à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. E essa é uma das características da parceria do Tome Ciência com a SBPC. Agradecendo, então, a participação da SBMet, vamos começar pelo início e pela representante feminina, é claro. Gertrude, a gente falou aqui da antiguidade de olhar o céu, estranhar, meteoro, estrela candente aparece, é porque é isso que tem o nome, meteorologia vem daí, por causa dos meteoros. Porque... Você sabe que já confundiram isso, né? Um professor meu de educação física falou, mas tem meteoros no Brasil? Cai meteoros no Brasil? Não é isso, né? O conceito vem de um livro muito antigo que foi escrito por Aristóteles, que considerava tudo que estava na atmosfera ou que caía dela de meteoro. Aí surgiu a palavra meteorologia, que foi o nome meteorológica, que era o nome do livro que ele deu, né? Isso antes de Cristo. 300 e tantos anos antes de Cristo. Quer dizer, a palavra vem daquilo que está no ar ou se forma no ar. Não é um conceito do invasor externo, né? Do meteorito propriamente dito. Tá, porque a gente fica com essa mania, sempre até um nome que todo mundo engasga, né? Um nome difícil esse de dizer. Bem, falando nesse sentido, Marx, do início, você foi da primeira turma, que quadro você faria de lá para cá? Temos um mundo mudado nessa área de pesquisa da ciência? De lá, 67, um quadro de muita esperança, né? Mais uma ciência nova que estava se instalando no Brasil, um nível mais aprofundado de estudo e de trabalho, né? Se bem que nós tínhamos os vários órgãos operacionais já atuando no Brasil, mas não havia uma formação em nível universitário que nos colocasse em igualdade de condições com o exterior. E hoje eu vejo com muita satisfação aquele pioneirismo da minha turma,
os nossos ex-alunos, né? O Brasil já com vários cursos de meteorologia, a nível de graduação, de pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, etc. É aquela sensação, quem sabe, do dever cumprido. Bem, e bastante evolução, portanto. Muita versão. Como é que está a situação, doutor Carlos Nobre, das Brasil hoje? Quer dizer, já temos boas notícias, temos bons investimentos, já tem um supercomputador Tupã, né, parece, funcionando. Como é que é a situação do Brasil nesse campo hoje? O Brasil avançou muito principalmente nos últimos 20 anos, e boa parte dessa modernização se deve a dois fatores principais. Por um lado, os grupos de pesquisa das universidades, que fazem pesquisa e que têm cursos de graduação e pós-graduação em meteorologia, eles foram se consolidando, foram formando doutores aqui no Brasil, cada vez em maior número e de boa qualidade. E, por outro lado, o governo federal, no início dos anos 90, investiu numa modernização da meteorologia através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do CPTEC, do INPE. E começamos a trazer, na década de 90, a meteorologia moderna ao Brasil, através de disponibilização de supercomputadores. Nós precisamos ter supercomputadores para poder fazer muitos cálculos requeridos para fazer boas previsões. Que são muitas de tempo. variantes, né? São muitas variáveis da atmosfera e cada vez mais os cálculos procuram precisão, procuram dar uma previsão com alta taxa de confiabilidade e acerto. E esse movimento, as duas vértices desse movimento, a melhoria da qualidade da graduação e da pós-graduação, junto com o investimento do governo federal no CPTEC, fizeram florescer a meteorologia moderna do Brasil. Hoje nós temos mais de 150 doutores atuando em meteorologia nas universidades, nos institutos de pesquisa, e a nossa previsão, a qualidade da nossa previsão de tempo já é quase do mesmo nível daquela dos países desenvolvidos, o que é uma marca muito impressionante. O que lembra sempre a gente era, quer dizer, as vantagens da idade, às vezes, é um pouquinho de experiência, né? A gente via esse negócio, meteorologia não dá certo. O cara disse que vai chover nada. No Brasil, isso era complicado, né? Não, Adinaldo? A gente não achava sempre... Hoje em dia já temos, que nem a TV americana, sempre a moça do tempo, o rapaz do tempo. E a pessoa, eu acho que o pessoal já confia mais, né? Hoje em dia, com certeza, melhorou bastante essa informação para o público e a prestação de serviço também. Mesmo a informação meteorológica sendo um bem público, né? Os dados meteorológicos, as análises que são trabalhadas em vários centros. Mas hoje em dia, a informação já chega ao público de uma forma muito melhor, em vista desse avanço tecnológico que foi esses 20, 30 anos de lá para cá. A Gertrude pediu aqui para falar, mas eu gostaria só de lembrar que essa presença do Edinaldo aqui com a área agrícola tem um peso, né, que nós vamos explorar depois, afinal de contas, não é só quebra de safra, né, até escolher onde vai plantar, né? Mas, Gertrude, você pediu aqui uma intervenção que você queria dar? É que, por acaso, né, como eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era o único curso na época, né, há muitos anos, e eu sempre fui responsável pela turma do primeiro ano. Então, a gente entrava na sala de aula para explicar por que a previsão, às vezes, dava errado. E o prazer hoje de mostrar a previsão acertando e colocando resultados confiáveis, isso não tem preço. Essa alegria que eu acompanhei com a evolução de todos esses investimentos realmente é muito bom. E falando de safra, eu ia lembrar o seguinte, você ressaltou, e eu acho que isso é muito importante, a salvaguarda da vida humana. Mas vocês já imaginaram quanto de dinheiro se pode poupar ou bem investir utilizando bem os conhecimentos de meteorologia? A parte econômica, não só de vida, é fundamental essa área também. Em que sentido? No sentido poupar... de planejamento, de poupar, de não ter gastos desnecessários, de não colocar empreendimentos em lugares errados, né? Ou hidrológicos, ou construção de edifícios, ou arquitetura de casas, ou planejamento de uso eficiente de energia. Eu acho que a vida é perceptível para todo mundo, mas a questão econômica às vezes não fica claro, e é imenso. Talvez porque a questão do desastre seja o que mais chama atenção, né? Eu até perguntaria ao doutor Carlos Nobre no sentido
da posição do Brasil. Parece que o Brasil é um dos mais danados em termos de acidente, nesse sentido, de morte, de tudo. Nós temos essa triste estatística. Infelizmente, essa estatística, pelo menos nos últimos anos, ela vem se confirmando. Havia uma cultura popular, pelo positivismo da sociedade brasileira, pela cultura otimista da sociedade brasileira, de que nosso território tinha sido abençoado por os que gostam de religião. Deus bonito por natureza. Que gostam de religião, abençoado ou privilegiado, no sentido que não tinha terremotos, vulcões, maremotos no Atlântico raramente aconteceram, não tinha tsunamis e furacões. Então, portanto, nós éramos um paraíso climático. E isso nunca foi verdade, nunca foi verdade. Em 1877, 78, 79, houve uma seca de tal intensidade no norte e do nordeste que 50% da população do Ceará pereceu de fome. Fez com que Dom Pedro II falasse aquela famosa frase: se necessário for vender todas as joias da coroa para que nenhum cearense morra de fome, nós faremos. Nunca foram vendidas as joias da coroa. Então, desastres naturais, climáticos, acontecem no Brasil, sempre aconteceram. Então, o que aconteceu nos últimos 30, 40 anos com a urbanização caótica e desordenada nas nossas cidades foi que o efeito dos desastres naturais, de um clima muito intenso, das chuvas intensas, da ocupação irrefletida, não planejada do nosso solo urbano, foi fazer aparecer que desastres naturais acontecem no Brasil, em grande volume. Os últimos anos, de 2008 até 2011, nós temos uma média de 2,5 mortes por 1 milhão de habitantes por ano. Isso está entre as 10 mais altas taxas de mortalidade de todo o mundo. Então, o Brasil, sim, é um país muito afetado por desastres naturais frequentes, que cada vez aumentam mais em frequência, talvez já como um sinal precursor do aquecimento global. Só que, e é esse o ponto que nós chegamos à conclusão hoje com o desastre, a tragédia na região serrana do Rio no início de 2011, ele abriu os olhos, aparentemente, de todos. Então, isso já vinha acontecendo há muito tempo e agora se tornou impossível não fazer nada a respeito. Então, nós estamos vendo agora, felizmente, um grande movimento de modernização da área de prevenção e previsão de desastres, que é, de certo modo, similar à modernização que a meteorologia experimentou 20 anos atrás. Nós estamos agora, nesse momento, transformando o conhecimento da meteorologia em algo de prevenção e previsão para que se salvaguarde a vida humana. Bem, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. O professor Jair Marques pediu ali a palavra. Na volta, a gente vai desenvolver mais essa questão, que é mote, inclusive, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2011, exatamente previsões climáticas, e não foi por pouco a preocupação da Sociedade Brasileira de Meteorologia ao propor esse tema, porque realmente nos assustou bastante as consequências ali na Serra do Rio de Janeiro. Bem, é um instantinho só, a gente volta já já.